Opa, tudo bem? Olha, você já sabe que lançamento é um tanto quanto caótico, né? Acontecem imprevistos, coisas que você não imaginava que ia acontecer e você tem que se virar para resolver durante o lançamento. A gente aqui já aconteceu de servidor do site cair tudo, todas as páginas no meio do lançamento, a gente teve que dar um jeito. Eu, como gestor de tráfego, a parte que eu consigo prever, que eu consigo organizar, eu já prefiro fazer tudo isso antes, para evitar imprevistos. Evitar que no meio do lançamento eu não saiba exatamente o que eu tenho que fazer, quais são os links corretos na hora que eu vou criar ali uma conversão personalizada. Ou seja, todos esses detalhes que são coisas pequenas, só que no momento crucial faz muita diferença, eu procuro me organizar antes. Então eu quero te mostrar aqui no vídeo de hoje uma estrutura de organização das suas campanhas dos lançamentos. Então a gente vai para a tela do computador, vou te mostrar na prática e você vai sair aqui dessa aula sabendo exatamente como que você se organiza para ter muito mais controle sobre o tráfego do seu lançamento. Mas antes de continuar aqui, deixa eu me apresentar, né? Talvez, pode ser que seja o primeiro vídeo meu que você está assistindo. O meu nome é Rodrigo Magela e eu sou gestor de tráfego para lançamento. Eu ajudo empresas, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, gerenciando o tráfego delas, ajudando elas a terem mais resultados nos seus lançamentos. Eu quero ajudar você também a ter mais resultados. Vamos combinar o seguinte, me comprometo a entregar o melhor conteúdo aqui para você e você se compromete a ficar até o final desse vídeo para que você tenha toda a estrutura de organização aí do tráfego do seu lançamento. Então vamos lá, sem me alongar, vamos aqui para a tela do computador. Estamos aqui num Google Docs, tá? É uma coisa simples, gente, um Google Docs. Você criar uma conta no Google Drive, você vai conseguir criar esses documentos aqui de forma muito simples e gratuita. Então não tem desculpa, tá? Eu comecei trabalhando assim, com o Google Docs. Hoje a gente já utiliza uma ferramenta que chama Notion. Deixa eu até abrir aqui para te mostrar. Só que, o que acontece? Eu gosto de explicar o simples. Então se você não tem nenhuma estrutura de organização, começa pelo Google Docs. Depois você vai dando passo maior, tem uma estrutura mais robusta. Então eu aconselho você começar usando o Google Docs. Deixa eu te mostrar aqui a nossa estrutura hoje. É algo muito mais robusto. Então eu quero te mostrar só para você ter essa perspectiva de como que você pode ser no futuro. Mas agora eu vou te explicar o simples. Tá? Essa daqui é a tela do Notion, que a gente faz todo o planejamento do lançamento, todas as atividades, fica tudo aqui, quem vai gerenciar o quê, toda a estrutura. Mas isso daqui a gente só utiliza hoje porque a gente tem uma equipe bem maior. Tem várias pessoas envolvidas nos projetos. Como antes eu fazia a gestão dessa parte de organização do tráfego separado, aí tinha a parte do conteúdo, a parte da copy, a gente decidiu unificar tudo. Então hoje a gente utiliza o Notion. Só que é só para te dar um overview aqui. Eu quero te mostrar uma forma bem mais simples, principalmente para você que está começando, que ainda não tem uma equipe grande, às vezes é só você, ou é você e outra pessoa. Então começa simples, tá? Meu conselho para você é começa simples. E a estrutura que eu vou te mostrar aqui hoje. Aqui nesse Google Docs você vai ver que eu vou passar por vários pontos, tá? Que são importantes na hora de você criar a sua campanha. E aí eu centralizo tudo aqui, tá? Eu chamo esse Docs aqui de dados da campanha, então é como se fosse uma central onde eu coloco todas as informações aqui e conforme eu vou precisando, eu vou pegando elas daqui e vou colocando lá na minha campanha e fica muito mais organizado, porque eu não tenho que sair procurando uma série de coisas, eu tenho tudo organizado em um lugar só, tá? E o que é isso? Deixa eu fazer um overview aqui com você primeiro, depois a gente vai entrar ponto a ponto. Eu tenho aqui, ó, o link das minhas páginas que eu vou utilizar nesse lançamento, então página de captura, página de obrigado, se tiver blog de lançamento, também aqui o link do blog de lançamento, aula 1, aula 2, aula 3, todos esses links eu procuro colocar aqui, tá? Depois eu tenho aqui o link da minha planilha de distribuição do orçamento, tá? Eu planejo tudo isso aqui antes, quanto que eu vou investir, quanto vai entrar em captação, remarketing, quanto que eu vou investir por dia, quanto que eu vou investir em Google Ads, Facebook Ads, eu organizo tudo isso antes e fica aqui dentro dessa planilha. Já vou abrir ela para você poder ver. Depois, as copies, né, dos criativos, tá? Fica aqui. Os criativos em si, então eu coloco tudo numa planilha, porque eu envio para o videomaker, para o designer trabalhar nesses criativos e enviar para mim, e eu coloco o link aqui de uma planilha onde eu gerencio todos esses criativos, tá? Além disso, eu tenho uma planilha com os públicos que eu vou anunciar, público morno, público frio, semelhante, público personalizado, público de interesse, tudo eu coloco antes, faço o meu planejamento do público, eu quero impactar eles, tamanho desses públicos, defino a hierarquia deles, então eu coloco essa planilha aqui. E também aqui por último, mas não menos importante, as métricas, tá? Que são os dados, conforme eu estou rodando a campanha, essa planilha que tem todas as métricas que são geradas automaticamente, beleza? Então aqui você vê que é a minha central, né? Eu costumo dizer que é a minha central de inteligência, então eu coloco tudo aqui e na hora que eu vou precisando eu tenho os dados de fácil
acesso. Já a gente vai entrar agora mais a fundo em cada um desses pontos e você vai ver como que você pega as informações do seu lançamento e cria um hub, né, uma central, exatamente como eu faço aqui. Pode adaptar também para o seu cenário e você vai ter muito mais organização, mais precisão e, consequentemente, mais resultado. Organização dá resultado. Confia em mim, tá bom? Vamos lá, então. Eu tenho aqui as páginas. Então, eu coloco aqui o link, por exemplo, da página de captura. Deixa eu abrir aqui para você ver. Eu já coloco ela aqui porque em alguns momentos eu vou precisar desse link. Quando eu for criar o anúncio, né, lá a minha campanha, seja no Google Ads, Facebook Ads, ele vai pedir lá o link da página de destino. E o link da página de destino é esse aqui. Se eu não tenho ela no lugar, eu tenho que ou decorar esse link e ficar lá digitando ele toda vez, ou abrir a página toda vez, copiar o link e colocar lá. Então eu prefiro colocar tudo em um lugar só. É simplesmente eu pego aqui o link, né? Copio esse link aqui de cima, certo? Dou um Ctrl C dele e colo lá dentro do meu anúncio que eu estou criando. Aqui eu tenho a página de captura, você vai ver que eu criei aqui os eventos, né? E isso também é um outro ponto que é importante. Aqui, ó. Você vai ver que eu tenho uma estrutura. Eu tenho aqui página de captura, que é o nome da página que está o link aqui abaixo, o link dessa página de captura e aqui a URL, né, o trecho final aqui da URL da minha página de captura. Por quê? Quando eu vou criar uma conversão personalizada, quando eu vou criar um evento personalizado lá no Google Tag Manager ou uma tag de conversão lá no Google Ads, em todos esses momentos eu preciso da minha URL. E eu não preciso da URL inteira, eu só preciso dessa parte final. Então, quando eu deixo isso aqui já pronto, eu consigo simplesmente copiar ela aqui, certo? Vou copiar essa parte da URL e aí, beleza. Eu preciso criar uma conversão personalizada lá no Facebook Ads. Tranquilo. Abro aqui meu gerenciador de negócios do Facebook Ads, certo? Vou aqui em conversões personalizadas, ó, conversões personalizadas, adicionar, criar uma conversão personalizada. E aqui eu dou o nome da minha conversão. Ele pergunta qual é a URL dessa página que você quer gerar uma conversão personalizada. Eu simplesmente colo ela aqui. Então, se eu quisesse criar uma conversão personalizada de quem acessou a minha página de captura, simplesmente eu colocando o link aqui, já foi, tá? Então, da página de obrigado. Volto lá, pego da página de obrigado, certo? Quero criar uma conversão personalizada de quem chegou na minha página de obrigado. Ou seja, os meus leads. Então, lead VDJ1, que é a sigla aqui do meu lançamento. Então, simplesmente eu fazendo isso, eu já consigo aqui de forma muito rápida executar essa ação. Se eu não tivesse esse Google Docs lá, eu ia ter que digitar o nome aqui, né? Lembrar qual era a URL para poder digitar aqui, ou então ter ela decorada e digitar ela aqui manualmente, tá? Então isso facilita aqui na hora de criar as minhas conversões personalizadas. Isso também acontece aqui no Google Tag Manager. Eu não sei se você utiliza o Google Tag Manager, mas eu utilizo bastante para tudo, né? Todas as tags que eu instalo nos meus sites, eu utilizo o Google Tag Manager, tá? A gente utiliza aqui na nossa estrutura o WordPress. Então eu coloco uma vez lá no WordPress o código do Google Tag Manager e depois todas as tags eu instalo por aqui. Eu tenho aqui a tag do Google Ads desse lançamento que eu estou te mostrando os dados, né? E aqui, ó, o acionamento dessa tag é através aqui da página de obrigado, VDJ1. Então, quando eu clico nela aqui, ó, ele vai abrir para mim. Quando eu criei esse acionador aqui no Google Tag Manager, eu coloquei também aquele mesmo trecho final. Então, simplesmente copiei de lá e colei aqui. Então, todos esses pontos que eu vou fazendo, conversões personalizadas, criar os eventos aqui no Google Tag Manager, eu consigo de forma muito mais rápida quando eu já tenho as URLs lá nos meus dados da campanha. Parece uma coisa simples, mas são esses detalhes que faz você conseguir executar mais rápido e melhor o seu tráfego, tá? Então foi uma coisa que mudou aqui para mim, quando eu tive esse padrão de organização, consigo criar as campanhas muito mais rápido, consigo ter uma visualização de tudo que eu preciso fazer de forma bem mais objetiva e, consequentemente, eu tive muito mais resultado quando eu tive esse nível de organização. A gente vai passar por outros pontos, mas só para você ver que o simples também faz diferença. Passando aqui pela parte da URL das minhas páginas, né? Tem aqui a URL da página de captura, da página de obrigado, tem tanto o link inteiro quanto só a parte final da URL. E nesse lançamento específico eu não tive blog de lançamento, tá? A gente fez um formato de lançamento onde os vídeos eram abertos lá no YouTube e não precisou de ter um blog de lançamento, então por isso que não tem um link, mas eu deixei aqui, porque quando tem, eu coloco os links aqui abaixo. Passando para outra parte importantíssima, tá? É a distribuição do orçamento do seu lançamento. Então, vamos supor, você definiu lá com o seu expert quanto que vocês vão investir no lançamento. E aí, você tem, beleza, por exemplo, 100 mil para poder investir, 50 mil, 20 mil, quanto for.
E aí você vai investir 80% desse valor em captação, 20% em remarketing, ou 70% em captação, 30% em remarketing. É muito importante que você tenha a organização de definir quanto você vai investir por dia, quanto que vai ser em cada plataforma, uma série de detalhes, e é o que eu faço nessa planilha aqui. Ó. Quando eu clico aqui, vai abrir a minha planilha de distribuição do budget, né? Distribuição do orçamento. E aqui, nesse exemplo, ó, era um lançamento que eu tinha 100 mil para poder investir, né? E 75% foi destinado à captação, 25% para o remarketing. Então, eu tenho aqui a conta de a verba para Google Ads, verba para Facebook Ads, quanto que eu investi por dia, qual o período, quando que iniciar, quando que ia terminar, a parte de captação, a parte de convite, certo? E a mesma coisa aqui para o remarketing. Eu faço aqui uma projeção de quanto que eu preciso ter de CTR, de CPM para gerar um custo por lead alvo. E eu não vou entrar muito a fundo aqui, inclusive eu tenho um vídeo, tá? Onde eu explico em detalhes essa parte da distribuição do orçamento. Vamos colocar aqui o link aqui na descrição, você vai poder acessar esse vídeo para que você entenda um pouco mais sobre essa planilha aqui, tá bom? Outro ponto eu tenho aqui a distribuição pelas campanhas. Eu discrimino aqui quais as campanhas que eu vou fazer no Facebook Ads, tem aqui campanhas FB, então tem as campanhas de convite, de lembrete, do evento e da oferta, certo? As campanhas aqui no Google Ads também é a mesma coisa e eu consigo distribuir esse valor que eu setei por cada campanha, quanto que eu investi no feed, nos stories, uma série de detalhes. Isso virou o jogo aqui para mim também. É um nível de organização que, se você quer ter grandes resultados, quando você começa a investir verbas maiores, ou mesmo que não seja uma verba tão grande, mas você quer ser bem mais assertivo, ter um resultado muito melhor no seu lançamento, é importante que você tenha esse nível de organização, beleza? Então, o que acontece? Eu tenho aqui essa planilha de fácil acesso. Então, num dado momento, vou criar uma nova campanha. Beleza, e essa campanha aqui de remarketing da aula 1, quanto que eu tenho para investir nessa campanha? Ou eu vou ficar lembrando de cabeça, ou eu venho aqui na minha central aqui, clico no meu link da planilha, vou lá e lembro. Por exemplo, então vamos lá, deixa eu abrir aqui Facebook Ads aula 1. Então eu sei que na minha campanha da aula 1 eu tenho aqui um orçamento de R$3.000 para investir no remarketing. Então você entende que é um nível, você deixa sua mente mais livre, você se preocupa em analisar as métricas e otimizar a campanha, mas todo esse planejamento você já tem pronto, você já tem um link lá no seu Google Docs de fácil acesso. Eu só clico lá, venho para cá, sei o quanto que eu tenho para investir, quando que a campanha tem que começar e quando que ela tem que terminar. Então isso facilita demais a minha vida. Voltando aqui então, passamos pela fase aqui da distribuição do orçamento, tá? Eu tenho aqui o link com a minha planilha com toda a distribuição do orçamento. Aqui tem uma parte que é muito importante, que é a copy dos criativos. E o que acontece? Você precisa se planejar para isso. Por quê? Você vai fazer copy, né, para os criativos de convite, né? Você está convidando as pessoas para o lançamento, para o evento. A copy dos criativos de antecipação, quando você começa a lembrar as pessoas que o evento está chegando. A copy que o evento está acontecendo, então quando você roda o replay da aula 1, da aula 2, se é um lançamento interno clássico, você vai avisar que a aula 1 está disponível, aula 2, aula 3, toda essa fase, né? Se é um lançamento ao vivo, você vai lembrar as pessoas que está acontecendo, ou vai avisar para ela que o replay está liberado, então tem essa copy também. Tem a copy dos criativos de oferta, quando você abrir o carrinho, quando você for fazer a escassez de que as inscrições estão acabando. Então, tudo isso, se você não se planeja antes, na hora das duas, ou você não vai conseguir fazer algo bem feito, ou você vai ter muito mais trabalho do que deveria, tá? Então, assim, eu recomendo você sentar um tempo antes do lançamento começar e fazer a copy desses criativos, pensando em cada uma das etapas. Quando chegar a hora de criar a campanha, você simplesmente vai copiar essa cópia aqui e vai colar lá no texto do seu criativo. Isso vai facilitar demais, tá? Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Vou abrir aqui o Google Docs, certo? E aí eu tenho aqui, ó, copy anúncios VDJ1. Se por acaso você não está entendendo essa questão do VDJ1, a sigla do lançamento, eu também tenho uma aula que eu falo sobre padrão de nomenclatura, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para você poder conferir também, porque que todo lugar que eu abro aqui está VDJ1, é um padrão para que eu consiga uma organização muito mais assertiva em tudo que eu faço para esse lançamento, tá? Então eu tenho aqui a copy de convite, certo? Que eu coloco lá, o título que eu vou usar no criativo de convite. Eu tenho aqui a copy, né, dos criativos de antecipação, então faltam 3 dias, tá? Era essa copy aqui. Faltam 2 dias, é essa copy aqui. Começa amanhã, essa copy aqui.
e o Começa Hoje, né? O que roda no dia, porque aqui era um lançamento no formato dos CPLs ao vivo, né? Então, tinha aqui o É Hoje. Logo aqui na sequência tem a copy da parte do evento, certo? Então, aqui a copy da aula 1, aula 2, aula 3, para avisar as pessoas de que o replay estava disponível. Então, simplesmente copiar essa cópia aqui, colocar lá, pegar a imagem, o vídeo que já está pronto, e aí você consegue criar as campanhas de forma muito mais rápida. E tem aqui a parte da oferta, que é a copy das inscrições abertas, quando a gente abriu o carrinho, então era essa cópia aqui, e também a cópia aqui de escassez, faltam menos de 48 horas e menos de 24 horas, tá? Então tinha já a imagem pronta, né? O criativo pronto, falta menos de 24 horas, o vídeo do expert falando isso também, e aqui a copy do anúncio, né? A copy do criativo. Então esse é um outro ponto que me faz ganhar muito tempo. Acredito que de todos que estão aqui, é um dos que economiza mais tempo. Por quê? Você, como gestor de tráfego, você não é copywriter, tá? Pouquíssimas pessoas têm realmente a habilidade de fazer muito bem tráfego e também escrever muito bem. Então o que acontece? Quanto mais você se planejar, né, escrever essas copies antes ou alinhar com o copywriter, caso você tenha aí, né, que para fazer essas copies antes e você simplesmente copiar e colar na hora de criar a campanha, isso vai otimizar muito o seu tempo. Porque uma das coisas mais angustiantes que tem é você abrir lá o gerenciador de anúncios, tá? Seja lá no Facebook Ads ou no Google Ads, e na hora de escrever o texto, dá um branco. Você não sabe, beleza, o que eu tenho que escrever aqui? E aí você passa vários minutos ali na frente do computador, tentando elaborar um texto para que case com aquele criativo, né? Com aquela imagem, com aquele vídeo e principalmente que tenha resultado. Quando você faz isso com mais tempo, né? Separa aí na sua agenda um espaço de tempo para poder sentar e escrever essa copy, muito olhando no material que foi desenvolvido para aquele lançamento. Eu, por exemplo, a copy dos criativos de convite, eu me baseio na copy da página de captura, que não sou eu que faço, é o copywriter que faz. E eu olho lá, beleza, gostei disso aqui eu posso trabalhar no texto do anúncio, que a pessoa vai clicar e ela vai saber para onde que ela está indo, chega na página de captura. Quando esse material fica pronto, né, da página de captura, a página de obrigado, quando tem blog de lançamento, a oferta em si, né, a página de vendas, eu consigo usar pedaços desses materiais que já estão prontos para poder elaborar aqui a copy dos criativos, beleza? Então isso vai otimizar muito aí a sua vida como gestor de tráfego, principalmente se além do tráfego você é responsável por outras atividades e aí é muita coisa para fazer, você precisa se organizar. Seguindo aqui, ainda na pegada dos criativos, a gente tem aqui, ó, os criativos em si, tá? Eu tenho aqui a planilha dos criativos em vídeo, tá? Que eu vou abrir aqui para te mostrar. Essa daqui é a planilha que eu envio para o Videomaker, no caso aqui é a Videomaker, né, nesse projeto aqui específico, e aí ela tem todos os detalhes dos vídeos que ela vai precisar editar, tá? Tem a headline, tem o tempo de vídeo, se aquele vídeo vai sair no feed, vai sair nos stories, qual o tamanho dele, né, a resolução, a extensão, isso aqui eu passo em detalhes para ela, e aqui eu passo o link do vídeo original que o expert gravou, certo? Passo os detalhes, se ela vai precisar de headline, legenda naquele vídeo, o tempo máximo, o nome do arquivo para ela salvar. E aí ela coloca aqui o link da pasta lá no Google Drive que ela salvou os vídeos. Então quando eu abro aqui, ó, todos os vídeos que eu solicitei para ela estão aqui e super organizados com o título de cada um. Eu sei que esse aqui é um vídeo que vai para o YouTube, tá? É um vídeo de convite que vai para o YouTube. Então você já percebeu que eu sou uma pessoa que gosta de organização, né? E eu procuro passar isso para toda a equipe, todo mundo que está envolvido no lançamento, para que a gente consiga otimizar o nosso tempo. Então, isso aqui foi uma das coisas que é simples também, mas que mudou muito, tá? Quando a gente estabeleceu esse padrão aqui de nomenclatura para os arquivos de criativos, isso, nossa, deu pra gente uma clareza muito maior. Isso tudo eu passo baseado aqui nessa planilha, que é só dos criativos em vídeo. E eu faço a mesma coisa para os criativos em imagem, que no nosso caso aqui é uma outra pessoa que faz os criativos em imagem. Tem a Videomaker, que cuida dos vídeos, e o designer que cuida das imagens. E aqui eu passo para ele também, ó, um ID, né, para cada imagem, um número de identificação para cada imagem, a fase daquela imagem, se é para convite, antecipação, oferta, o que é. O responsável, né, que é a pessoa que eu passo a planilha para ele poder trabalhar nas imagens, onde que essas imagens vão aparecer, se é no feed, nos stories, o que precisa ter nessas imagens. Quando eu tenho alguma referência para ele, eu passo aqui. E aqui também o padrão de nomenclatura dos arquivos
que ele precisa salvar, e aí ele me passa o link da pasta onde estão todos os arquivos e eu consigo de forma muito assertiva ir lá e achar o arquivo que eu estou precisando. Isso aqui eu estou abrindo para você a minha caixa preta, tá? Exatamente toda a estrutura que eu utilizo para ter um lançamento, né, o tráfego do lançamento de forma muito organizada. Voltando aqui para o nosso Google Docs, tá? A gente está chegando aqui na parte final, então presta muita atenção, tá? Para que você pegue todos os detalhes. Você vai entender agora um outro ponto muito importante, que muitas pessoas, né, muitos gestores de tráfego não se atentam nisso antes de ir lá e criar a campanha, tá? E na hora que chega lá, ele, poxa, quais são os públicos que eu vou anunciar? Qual o tamanho desse público? Qual é a hierarquia que eu vou utilizar nesse público? E aí, é um ponto que quando você se planeja, faz toda a diferença. Recentemente, eu passei essa orientação aqui para uma pessoa que está na mentoria comigo, é um gestor de tráfego de uma agência de lançamento, e eu passei toda essa organização. Ele falou, Rodrigo, cara, eu não tive dor de cabeça nenhuma com esse lançamento, com o tráfego desse lançamento, porque eu tinha tudo organizado, sabia quais os públicos, qual a hierarquia, e ele conseguiu, por causa da organização, um custo por lead simplesmente a metade do lançamento anterior, tá? Ele tinha no lançamento anterior um custo por lead na casa dos 90 centavos, quase R$1, e neste lançamento ele teve um custo por lead de 50 centavos. 50 centavos. Simplesmente porque ele aplicou esse nível de organização e as campanhas dele estavam muito mais estruturadas. Porque no anterior ele não tinha hierarquia, ele não sabia direito quais eram os públicos, ele não sabia qual era o tamanho do público, então ele não tinha uma noção de escala para cada um desses públicos. Isso fez muita diferença. Vou clicar aqui em públicos e você vai ver como que eu organizo isso e você pode aplicar no seu lançamento também. E é algo que eu ensino para quem está na mentoria comigo. Então, se eu passo aqui na mentoria e eu estou entregando isso para você, eu daria bastante valor, tá? Para prestar atenção nisso aqui, porque se você aplicar, com certeza vai melhorar aí. No mínimo, você vai ter uma campanha mais organizada. E no ideal, você vai conseguir melhorar o seu custo por lead, ter uma visão muito mais assertiva do que você está fazendo no tráfego do seu lançamento. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu coloquei aqui dados demográficos. Então, para esse lançamento, eu vou anunciar em todo o Brasil, certo? Idade de 25 a 64 anos. Para esse lançamento aqui é um público bem amplo. E vou anunciar também para os dois gêneros, né? Tanto para homem quanto para mulher, certo? E eu separei aqui o público morno do público frio. Quando que eu aconselho você fazer isso? Quando você tem um tamanho de público morno significativo. Seu expert já tem uma audiência com tamanho significativo, já tem um bom engajamento, é legal separar. Se não, você pode manter todos em uma campanha só. E outro ponto também importante para você analisar é o seu budget, o seu orçamento. Para esse lançamento aqui, eu tinha um orçamento de 100 mil para investir. Então, como eu tinha um orçamento que me permitia fazer isso e uma audiência de público morno que me permitia fazer isso, eu separei o público morno do público frio nas campanhas. Então eram duas campanhas diferentes, ou seja, duas campanhas separadas, uma para o público frio e outra para o público morno. E aí eu sei exatamente o tamanho desses públicos. Isso aqui é um fator importante que poucas pessoas se atentam, que é o tamanho do seu público. Porque o tamanho do público ele vai impactar diretamente na sua hierarquia. Porque o que é uma hierarquia bem feita? Você começa de públicos menores e mais quentes para públicos maiores e mais frios. Tá? Como que eu te explico isso? Você percebe que quem se inscreveu no meu lançamento anterior é um público menor e mais quente do que quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 365 dias. Aqui é um público maior e mais frio. Aqui menor e mais quente. Então, isso é a hierarquia. Eu começo do menor e mais quente até chegar no maior e mais frio, tá? E eu só consigo ter essa clareza quando eu coloco isso aqui, tá? Eu começo do menor para o maior. Então eu tenho aqui uma hierarquia começando por quem visitou a minha landing page, né, minha página de captura. É um público que começa zerado, mas conforme a campanha vai rodando, esse público ele vai sendo populado. Então, quem visitou a minha página de captura é um público quente para se inscrever. Ele já bateu na página de captura e não se inscreveu. Então, ele entra aqui no topo da minha hierarquia. Depois vem quem se inscreveu em lançamentos anteriores. Depois vem a minha lista, né? Então, a minha lista completa, né, de todos os leads, quem baixou recompensa digital, quem escreveu em lançamentos anteriores. É uma lista bem maior. Depois vem quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 90 dias. Quem se envolveu com o Facebook nos últimos 365 dias e quem se envolveu com o Instagram nos últimos 365 dias. Aqui, no exemplo desse lançamento, tá? Isso você vai adequando conforme o seu contexto. E no tamanho eu tenho aqui um público começa zerado, depois um público de 10 mil, quem se inscreveu nos últimos lançamentos, certo? Um público de 80 mil, toda a minha lista.
um público de 110 mil pessoas, quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 90 dias, um público de 220 mil pessoas, que é aqui o desenvolvimento com o Facebook nos últimos 365 dias, e um público de 450 mil pessoas, que é quem se envolveu com o Instagram nos últimos 365 dias. Ficou claro que é uma pirâmide? Comecei do público menor para o público maior, tá? Mais quente para o mais frio, beleza? Esse processo eu faço algo muito semelhante aqui no público frio. Só que aqui todo mundo é frio, né? Então não tem quente nem frio, todo mundo é frio, só que eu começo do menor para o maior. Então eu comecei aqui também de quem visitou a página de captura, certo? Passei para um lookalike de 1% dos leads do lançamento anterior a esse que eu estava fazendo. Depois, um lookalike de 2% de quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 90 dias. Um lookalike de 3% de quem se envolveu com o Facebook nos últimos 365 dias. Lookalike de 5% de quem se envolveu com o Instagram nos últimos 365 dias. E por último aqui eu coloquei um público salvo, né? Um público simplesmente segmentado pela cidade. Então eu segmentei pela cidade de São Paulo. Estava anunciando para pessoas que estavam na cidade de São Paulo, que era um público bem maior. Quando eu chego aqui nos tamanhos, eu tenho aqui um público de 1,5 milhão de pessoas, 3 milhões e 100, 4 milhões e meio de pessoas, 7 milhões e 800 mil pessoas e um público de 8 milhões e 400 mil pessoas. Então você vai ver que eu usei a mesma ordem do menor para o maior. Então qual é a forma que eu penso quando eu vou criar os públicos de lookalike? Eu pego os públicos menores e mais qualificados para criar lookalikes menores e também mais qualificados. Os públicos maiores e menos qualificados eu utilizo para criar lookalikes maiores e também menos qualificados. Só que aí eu tenho um ponto positivo de ter mais escala, né? Como eu estava investindo mais nesse lançamento, eu precisava de públicos maiores. Nesse caso aqui, o lookalike de 5% me permitiu criar um público de 7 milhões e 800 mil pessoas. Isso me ajuda muito aqui na escala. Esse mesmo processo eu faço aqui para o Google Ads, né? Separo os públicos, o tipo de público, o tamanho de público e eu consigo fazer essa hierarquia. Nesse caso aqui, para o Google Ads eu anunciei unicamente para o público morno. E agora que eu já te expliquei essa parte do público, vamos voltar lá para a nossa central de informações, né? Nossos dados da campanha, para a gente falar sobre o último ponto aqui, que é muito importante você também ter aqui na sua organização, que é a sua planilha de métricas, tá? Aí aqui eu tenho a minha planilha, um resumo muito simples. Inclusive, eu gravei uma aula explicando a fundo sobre essa planilha aqui de métricas. E também vou deixar de presente aqui para você o link aqui na descrição, para você ter acesso e entender um pouco mais sobre essa planilha, tá? Que eu tenho todos os dados do lançamento. E aqui, logo de cara, eu tenho um resumo, né, de quanto foi investido, a quantidade de leads, custo por lead, investimento em remarketing, tudo isso fica detalhado aqui para o meu cliente. E eu tenho as abas onde eu tenho informação de cada campanha específica. As campanhas de convite, de antecipação, do evento, da oferta, né? Quando eu abro, vou fechar carrinho. Então, tudo isso eu tenho aqui as informações de todas as campanhas, qual o valor gasto, quantos cliques, CTR, CPM, todos os dados detalhados, tá? Isso aqui me ajuda demais quando eu vou analisar as métricas e traz clareza também para o meu cliente. Como eu disse, isso gerou uma segurança muito maior nele de como o dinheiro está sendo investido. Beleza? Então, voltando aqui, vamos só fazer um resumo, tá, de tudo que a gente falou aqui nessa aula. Eu coloco aqui nesse Google Docs tudo aquilo que eu vou precisar na hora de criar minhas campanhas. Então, o link das páginas, o link da planilha de distribuição do orçamento, a cópia dos criativos, os criativos em si, os públicos que eu vou utilizar e também as minhas métricas. Essas são informações essenciais que eu preciso na hora de criar minha campanha e eu tenho elas aqui de fácil acesso. Então faz o seguinte, deixa eu te dar uma orientação, um conselho aqui no final desse vídeo. Assiste essa aula quantas vezes você precisar e monte a sua estrutura de organização. E você vai perceber que isso vai te dar um nível de clareza muito maior. Você vai estar muito mais tranquilo, muito mais tranquila durante o período que você vai estar rodando as suas campanhas. Isso vai te ajudar muito, tá? Confia em mim. Isso eu vivi na prática e estou aqui passando esse conselho para você. Mas antes de terminar, faz o seguinte, deixa seu comentário aqui abaixo. Eu fiz um comprometimento com você lá no início que eu ia te entregar um baita conteúdo aqui e que você ficasse até o final do vídeo. Agora que a gente já cumpriu, eu cumpri a minha parte, você cumpriu a sua. Deixa seu comentário aqui, fala pra mim o que você achou dessa aula, se é algo que você vai aplicar aí nos seus lançamentos, se teve alguma coisa que eu falei aqui que virou a chave, sabe? Aquilo que realmente vai te ajudar a ter mais resultado, a ter muito mais clareza nas campanhas de tráfego do seu lançamento, beleza? Não esquece de deixar seu comentário não, aguardo você na próxima aula. Até lá!